Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Maurício Ruffi. A próxima luta dele foi confirmada faz uns dias, ele luta no UFC 325 no dia 31 de janeiro e ele enfrenta o Rafael Fiziev, uma luta bem chatinha, tá? E eu vou falar sobre essa luta aqui, demorei um pouco pra falar, né, porque tinha os outros eventos rolando e tal, mas enfim, a gente vai falar aqui sobre essa luta. Por enquanto, não tem as odds nas casas por aí, então a gente não sabe quem vai ser o favorito segundo os oddmakers, que são os caras ali especialistas e tal, não sei o quê. Então, eu vou dar minha opinião sobre a luta, vou falar o que eu acho que as bolsas devem colocar ali, e aí a gente vê o que acontece, se é isso mesmo ou não, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem? O que eu fiz para poder falar dessa luta? Eu peguei a luta mais recente do Rafael Fiziev, acho que é Fiziev, né, que ele pronuncia, que foi contra o Inácio Barramondes, tá? Tem as outras lutas que ele fez ali, que ele acabou perdendo e tal, Justin Gaethje, não sei o quê, só que eu acho que talvez o Inácio Barramondes, que foi a luta mais recente, além de ser a última performance do Fiziev, é um cara que é compridão, né, muito versátil, chuta muito bem, tem uma boa distância, então querendo ou não, ele tem alguns atributos ali que o Ruff também tem, né, a excelente trocação, a velocidade, a plasticidade, enfim, tem algumas coisas ali. Obviamente, não são o mesmo lutador, eu não estou falando isso, é só porque a gente precisa de um parâmetro ali, até pra gente ver como que o Fiziev, cada hora eu vou falar de um jeito, né, Fiziev, é como que ele se comportou, tá, pra gente poder tentar imaginar. Mas antes até de falar como foi essa luta, que eu revi aqui, né, a gente precisa dar alguns destaques para o Fiziev, tá? Ele tem ali luta da noite na terceira luta que ele fez no UFC, tá? Depois ele conseguiu performance, depois luta da noite, isso tudo em sequência, tá? Depois performance, depois luta da noite de novo, aí um nocaute ali que ele perdeu do Gun Ho, que foi a lesão, né? Aí não ganhou bônus nenhum, e aí ele já voltou contra o Justin Gaethje e fez outra luta da noite, tá? Então basicamente é um cara que tem 4 lutas da noite, fora os seus bônus de performance. É um cara que, para alguns, tem a melhor trocação da categoria, então assim, é um cara bem encardidinho, um cara bem chato. Vamos então falar dessa luta com o Barramondes, né? Ele ficou ali meio que esperando, de certa forma, o Inácio Barramondes, né? Porque ele teria que entrar na distância, então é um pouco chato, mas ele fez esse jogo, mas também, quando precisou, avançou. E, na minha opinião, acho que o maior destaque não é só aquelas esquivas bonitas que ele consegue dos chutes e tal, é a potência dos golpes dele, tudo isso a gente já conhece, né? Mas chamou bastante atenção que, diferente de todas as outras lutas, né? Ele aplicou mais quedas nessa do que em todas as outras, tá? Contra o Gaethje, na penúltima luta, beleza, ele derrubou 2 vezes, né? Se for pegar uma luta ou outra ali, lá atrás ele derrubou uma vez, mas contra o Barramondes ele trocou, tá? Ele não teve medo, que eu vi gente falando, porque contra o Barramondes ele teve medo da trocação, imagina com o Ruff. Não, mas ele não teve medo em momento nenhum. Ele trocou, tava até bem, inclusive, só que ele usou as quedas pra não deixar dúvida nos rounds. Então, ele teve 4 quedas na luta, quedas muito boas, tá? Bem aplicadas. O Barramondes até tentou pegar a guilhotina aqui e tal, tentou alguma finalização, mas não deu certo. Então, na minha opinião, ele foi inteligente, tá? Porque é aquilo, você tá na trocação meio empatada, você sabe que os juízes são meio goiaba das ideias, então o que você faz? Você dá uma quedinha, duas, né? Ele tem um ground and pound legal também, então na minha opinião ele foi inteligente e graças a isso, inclusive, ele venceu essa luta contra o Inácio Barramondes com o triplo 30-27. Então, por mais que, se a gente for olhar ali, o número de golpes dessa luta tenha sido parecido, né? Porque o primeiro round foi 17-13 a favor do Fiziev, né? No segundo foi a favor do Barramondes, foi 20-15, só que aí teve queda, né? Então, querendo ou não, faz diferença ali, né? Que tiveram 2 quedas, inclusive, então mesmo golpeando menos, ele ganhou o round, e no último round, beleza, ele conectou 30 e tomou só 17, e ainda teve queda pra ele e tal, então aí não tinha nem muito o que discutir. Então, assim, dá pra entender o quê? Primeiro, ele é um cara que tem um excelente jogo realmente defensivo, né? Ele esquiva muito bem desses golpes mais plásticos, ele tem um tempo de reação muito bom, controle da distância, finta muito, luta nas 2 bases, porque o Barramondes trouxe esse recurso, ele ficou trocando de base o tempo inteiro, só que o Fiziev trocava também. Então, meio que tentava anular esse jogo do Barramondes. Então, é algo que ele, por ser versátil e muito técnico, ele consegue fazer, tá? Ele coloca sequências muito fortes, né, quando encurtava ali. Então, assim, vai ser um quebra-cabeça difícil, tá? O Ruff, talvez, né, aí é discutível, né, vão querer fazer a comparação com o Barramondes, porque é o que eu tô usando de exemplo aqui, mas o Ruff, na minha opinião, tá, ele tem condições técnicas, velocidade, controle da distância, enfim, ele é muito bom na trocação também, ele pode sim vencer o Fiziev, mesmo na trocação, tá? Só que eu acho que tem esse ingrediente que talvez o Fiziev, como agora eu falo de um jeito, não tem jeito. Ele pode, como ele fez com o Barramondes, tentar usar com o Ruff,
tá? Tá ali trocando. Ah, tá vendo que tá aparelho, né? Ele não vai querer se arriscar muito, o Ruff também não, vai ficar naquele lá e cá, papapá. E aí, muito provavelmente, ele vai tentar uma quedinha ou outra ali, como ele fez com o Barramontes, para garantir round, tá? Então existe essa possibilidade. Enfim, qual que é a minha conclusão? O que que eu acho que as bolsas vão fazer? Eu acredito, tá, que as bolsas vão colocar o Fiziev com um leve favoritismo. Eu acho que eles vão colocar ali, sei lá, uns 60-40 para o Fiziev, talvez, de cotação, tá? Eu tô falando em percentual, né? Porque é mais fácil para todo mundo entender. Então, eu acho que vai ficar ali uns 60-40 para o Fiziev, talvez, às vezes, um pouquinho mais, até uns 65. Eu acho que é mais ou menos isso que vão colocar. Eu, sinceramente, fico mais ou menos nisso até, que eu acho que as bolsas colocam. Não acho, tá? Eu acho muito improvável o Ruff aparecer como favorito, tá? Eu acho difícil. E aqui, vamos lá, é o que eu sempre falo, eu não estou falando como torcida, tá? Porque torcida, eu torço pro Ruff, mas eu não acho que, olhando o cartel, essa última luta do Fiziev, enfim, o peso que ele tem ali, eu acho difícil o Ruff ser favorito, até porque o Ruff vem de derrota, tá? E aí muita gente pode falar, mas porra, o que tem a ver? O Ruff vem de derrota contra um cara que não era do trocador, era o Benoit Saint-Denis. Sim, eu concordo, só que as bolsas não vêm muito desse jeito, e vocês sabem disso, porque eu falo isso direto. As bolsas, olha ali, vem de vitória, e esse vem de derrota, logo... Entendeu? Aí eles fazem favoritismo assim. Eu também não acho que faz muito sentido avaliar a derrota contra o Benoit Saint-Denis para pesar aqui, mas eu acho que vai pesar, porque as bolsas têm essa mania, né, de modo geral, e também não só isso, mas que a luta recente do Fiziev, né, como eu falei, tem um quê ali do que pode ser que aconteça nessa, tá? E aí tem a questão da queda, que o Fiziev pode usar a mesma coisa e tal. Enfim, então eu acho que é mais ou menos por isso, né? Tem a vantagem de estar mais à frente no ranking também, né? Então tem várias complicações ali, tá? No geral, é isso, tá? Eu acho que as bolsas vão colocar de 60% a 65% de favoritismo pro Fiziev. Eu talvez seja um pouco mais conservadora que as bolsas, tá? Eu acho o Fiziev favorito, acho, mas talvez um pouco menos até do que isso que eu acho que as bolsas vão colocar. E o ponto positivo, né, para encerrar o vídeo, se você acredita que o Ruff vence, tá? É a minha torcida, né? Se você também torce ou às vezes até acha, se isso acontecer, do que eu tô falando das cotações, é uma oportunidade de fazer a fezinha, tá? Mas luta dura. Só que também é aquilo, né? Não tem muito o que reclamar, porque é um cara que tem uma posição no ranking que vale muito pro Ruff, então se ele vencer é ótimo. E é aquilo, não tem luta fácil, você tá no UFC. Então é isso. Vai ser pedreira, mas torcida e vamos lá, foco aí pro Ruff conseguir vencer. É um teste duro, tá? Porque o Fiziev, se você não conhece, talvez seja um dos melhores trocadores mesmo, não só da categoria, né? Talvez do UFC. Ele é muito chato. Tá? Muito chato. Não é o melhor de todas as categorias, mas é um cara que tá no topo ali, realmente na trocação. É bem chato, mas o Ruff também tá por ali. Então, vamos ver. Lutão, né? Comenta aqui embaixo a sua opinião, a sua torcida e seu palpite, né? Porque são coisas que não necessariamente são iguais. No meu caso, não é, né? Porque eu acho que o meu palpite aí ficou Fiziev, mas a minha torcida ficou pro Ruff. E você, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!